Olá, sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste, eu sou o professor Claudio Araújo. Hoje vou dar aula para vocês de filosofia, que corresponde ao capítulo 3 do livro de vocês, que fala sobre a história da filosofia e os seus métodos. Meninos, no início do capítulo de vocês estudaram um pouco sobre a história da filosofia, sobre a origem da filosofia, ou afinal de contas, sobre a filosofia da história. Ai, que complexo. Bom, vamos lá. Vocês viram sobre filosofia antiga e nesse vídeo vocês vão compreender um pouco sobre filosofia medieval. Professor, mas afinal de contas, por que filosofia medieval? Meus amores, os historiadores fizeram o que nós chamamos de recorte temporal para que eles facilitassem a nossa vida. É só vocês imaginarem uma pizza bem grande e vocês vão com a família de vocês ou com os amigos de vocês e de repente vocês querem pedir sabores distintos uns dos outros e vocês pedem o frango catupiry, mista, calabresa ou mussarela. Não fica tão mais fácil saber qual é o sabor que corresponde que você queria experimentar? Com a história do mesmo jeito. Os historiadores criaram o que nós chamamos de recorte temporal para que eles facilitassem nossas vidas de certa forma. E vejam só como foi mais fácil. Porque até para mim falar de data é tão chato. Imaginem só ter que memorizar datas e datas, o quanto tornaria a nossa vida mais difícil. Então, de certa forma, eles facilitaram a nossa vida. E obrigado. Mas vamos lá. Meninos, com esse capítulo vocês viram o quanto história e filosofia estão de mãos dadas. Vamos agora tratar um pouco sobre filosofia medieval. Esse termo, esse conceito de filosofia medieval, ele é muito pouco conhecido, né? Talvez, de repente, porque ele foi desenvolvido há muito tempo atrás, talvez. Mas eu tenho uma informação para dar para vocês. Esses termos e esses conceitos não estão muito distantes da verdade. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, o elemento central do estudo dos principais pensadores da filosofia medieval é nada mais, nada menos do que Deus. Mas, afinal de contas, só Deus? A resposta, eu diria que não. Na verdade, esses pensadores, eles faziam uma relação do homem com a sua divindade. E entender um pouco sobre as relações humanas. E compreender, sobretudo, os seus propósitos. Vamos ao que interessa. Na filosofia medieval, eles tiveram, em média, 4 escolas. No entanto, nesse vídeo, nós vamos abordar as duas principais. Que são elas, a patrística e a escolástica. Mas antes de mais nada, vamos entender um pouco sobre as características dessa filosofia medieval e dos elementos que compõem ela. Eles eram inspirados, sobretudo, entre a união da fé cristã e a razão. Estavam também em busca da verdade divina. E as suas principais inspirações era a filosofia clássica, a greco-romana. Mas ainda antes de explicar um pouco sobre essas duas escolas, vamos entender um pouco sobre esse contexto histórico da Idade Média? Primeiro, entender um pouco sobre o tempo. Vamos imaginar que a Idade Média ela se compreende a partir da queda do Império Romano e vai até o Renascimento, no período moderno. E aí vocês devem se perguntar o seguinte: pode parecer poucas escolas durante um recorte temporal de pouco mais de 1000 anos, que foi a Idade Medieval? Eu diria até que não, se levarmos em consideração os legados que elas trouxeram. Tem algum ponto de vista que é um pouco preconceituoso com relação à Idade Média. Até porque quando falamos sobre a Idade Média, nós lembramos da principal instituição no período medieval, que foi o quê? A Igreja. Essa visão, tanto preconceituosa, a gente atribui a ela a uma visão renascentista no período moderno, em que eles caracterizavam esse período medieval como a Idade das Trevas, dos bárbaros, onde não havia produção da filosofia, nem produção cultural, nem do saber. Ora, se formos levar em consideração, foi a partir desse período que surgiram novas religiões. E não somente, com a formação também de novas línguas, idiomas. É na Idade Média que surgem as primeiras universidades, os primeiros hospitais. O próprio conceito sobre a Europa, ele é estabelecido na visão de alguns historiadores que surgiu a partir da Idade Média, inclusive. A outra visão, também um tanto preconceituosa, que se trata sobre a visão romântica, de achar que é um período glamuroso, glorioso, porque afinal de contas também temos que levar em consideração a Igreja e a Inquisição. E sobretudo a época de repressão das minorias sociais, como as bruxas, os homossexuais. Enfim, mas vamos falar sobre essas duas escolas tão importantes e que deixaram um legado um tanto importante para nós. A patrística surgiu no final da Antiguidade. Já tinha relações entre igreja e cristianismo bem estabelecidos nesse período. Surgiu nessa escola a possibilidade ainda mais de aprofundar conhecimentos existenciais. Diríamos que uma das principais características dessa escola era conciliar a fé e a razão. Além disso, o maior nome dessa escola é nada mais nada menos que Santo Agostinho. Santo Agostinho nasceu em Tagaste, na região que hoje se localiza a Argélia.
E Santo Agostinho foi um escritor, foi um filósofo, foi um teólogo, foi bispo e, como se não bastasse, presenciou fatos históricos importantíssimos, como, por exemplo, a invasão de Roma pelos visigodos. Foi Santo Agostinho quem afirmou que a origem do mal estava ligada ao livre-arbítrio. Livre-arbítrio, que palavra difícil, que cada um tinha liberdade sobre suas ações. Ele pregou que o caminho da verdade estava na fé, mas que, todavia, entretanto, o melhor caminho para validar a fé seria a razão. Desenvolveu conceitos importantes, como a igreja sendo a cidade espiritual de Deus. Já na escolástica, por ser difícil conciliar a fé e a razão, muitos teólogos se recusavam a atribuir qualquer ação relacionada à razão, que não fosse estritamente obedientes à fé. Até um ponto, por exemplo, da razão ser considerada menos importante que a fé, por exemplo. Mas vale destacar que um dos principais pensadores dessa escola era nada mais nada menos que São Tomás de Aquino. E ele retomava vários pensamentos do então Santo Agostinho. Então, para facilitar as nossas vidas, beberes, eu vou trazer aqui uma das principais características dessa filosofia medieval. Vamos pensar em algumas perguntas, como, por exemplo, qual é a relação entre fé e razão? Seria a fé uma forma elevada da razão? Para essas perguntas, nós temos 3 grandes eixos para relacionar elas. 1. Conhecer e entender a natureza divina. 2. Compreender a relação da sociedade, do homem com a sua divindade. E 3. Estabelecer campos entre fé e a razão. Mas, afinal de contas, quem foi São Tomás de Aquino? Meninos, São Tomás de Aquino ele foi considerado o príncipe da escolástica. Foi um importante filósofo e padre italiano da Idade Média, intitulado doutor da Igreja Católica. Ele nasceu em Aquino, uma comuna italiana, em um castelo. Passou alguns anos de sua vida em Paris. E essa cidade foi muito importante para o seu desenvolvimento espiritual, intelectual e profissional. São Tomás de Aquino ele era inspirado pelo grego Aristóteles, o famoso Aristóteles. Ele escreveu inúmeras obras onde ele privilegiou a razão e a vontade humana, formulando assim um novo pensamento filosófico cristão. Foi um grande filósofo e escreveu sobre ética, sobre política, sobre teologia e, sobretudo, filosofia. Mas, para resumir tudo, a gente pode levar em consideração que, dentro desse contexto, entre o início do primeiro milênio até o Renascimento, Deus sempre foi o grande tema. E não podemos desconsiderar o legado, independente da religião que você tenha, do filósofo Santo Agostinho e de São Tomás de Aquino. E do quanto elas são importantes até nos dias de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham compreendido. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal da escola e até o próximo.